E aí, pessoal, Papo Solto, podcast que é o bom papo do mercado de eventos, tá na área. E você sabe que aqui o nosso esquema é refletir. Aliás, o Papo Solto traz muitas reflexões relacionadas ao nosso mercado de eventos, seja corporativo, público ou social. E é uma alegria. Vocês estão vendo que eu tô diferente, né? Tô de óculos. Pois é, a idade chega para todo mundo, mas o Papo Solto não pode parar, porque hoje, em especial, a gente começa uma série de 4 episódios sobre o casamento às cegas. Você já ouviu falar do casamento às cegas? Não ouviu falar ainda? Então você vai correr lá na Netflix, porque essa galera que está aqui hoje com certeza falou para a família, com certeza falou para a mãe, falou para o pai. Mãe, eu tô na Netflix. É verdade, eu tô com a galera, os meus amigos celebrantes que estiveram na participação como celebrante de casamento, como mestre de cerimônias ou como... A gente vai discutir isso aqui, celebrando os casamentos desta série que está bombando na Netflix, já está na 3ª temporada e é uma alegria tê-los aqui. Passo a passo, vou apresentar e a câmera vai pegar um a um aí. Eu vou começar com a primeira temporada, Maurício Macri, que aqui está, sem aquela coisa de ladies first, mas é uma alegria tê-lo aqui. Eu vou fazer uma coisa, porque você está de óculos, então eu vou fazer assim. Vamos, nos acompanhe. Não, é brincadeira, não preciso dele agora não. Esse aqui é só para perto. Tudo bem, Marco? Tudo bem, muito prazer estar aqui com você, com todas vocês, né? Com você, Anderson. Eu tô nesse lugar de primeiro porque deveria ser uma de vocês, meninas, mas eu sou o celebrante que estava na primeira temporada, talvez por isso que você tenha me chamado. Então hoje a gente está aqui para compartilhar, contar um pouquinho do que é ser celebrante, porque independente do nome que deram, era um celebrante ali já. É verdade. Tá? Então isso que é importante ressaltar. Então a gente está aqui para compartilhar um pouco dessa experiência. Eu acho que é bem importante trazer isso, porque a sociedade muda, as coisas mudam e o casamento às cegas também teve que mudar. A gente vai falar sobre essa questão profissional aqui. Na 2ª temporada, a maravilhosa Lídia Vaz, que aqui está também. Lídia, tudo bem? Tudo bem. Você já está debutando aqui no Papo Solto, né? Já estou ficando craque aqui. Pois é, você fez uma fala agora interessante de falar assim, todo mundo chegou em casa e falou para o seu pai, para sua mãe, né? E eu fui falar para as minhas netas. Você não sabe que minhas netas espalharam na escola inteira e essa semana eu tive uma festinha lá e as professoras vieram falar, você é a avó do Netflix. As meninas falam sempre, minha vovó casou no Netflix. Tá vendo? Isso é muito legal. Muito bom, né? E a gente está aqui. Obrigado para todo mundo, obrigado, Anderson, pela oportunidade. E vamos falar sobre celebração. É isso aí. E é na 3ª temporada, que está aí bombando, todo mundo comentando nas redes sociais, as duas maravilhosas, que deram um up diferente, trazendo a negritude para esta edição, né? E vocês dividiram os holofotes como celebrante, minha querida Gisele Campos e minha querida Natália Monteiro. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindas. Cara, que prazer estar nesse papo solto com essas pessoas que eu tanto admiro, Anderson, Lídia Vaz, maravilhosa, Maurício Macri também, que eu sou super fã, Gisele, que eu tive a honra de compartilhar dessa 3ª temporada, que foi potente, de fato. Eu tô feliz pra caramba, né, gente, de bater esse papo aqui com vocês, de trazer essa questão não só do casamento às cegas, mas como a nossa função, que está interligada literalmente a uma missão, ela está sendo conhecida ainda, né, Anderson? Porque muitas pessoas não entendem, não conhecem, por isso até ali, no Casamento às Cegas, para denominar, foi um pouco difícil até para a galera da produção, da direção, e eu acho que nessa 3ª temporada eles acertaram. Mas as coisas estão mudando, né, Gi? As coisas estão mudando, primeiro porque, recentemente agora, a novela Terra e Paixão, do horário nobre da Rede Globo, já está tocando no nome celebrante. Isso é uma grande vitória, uma grande conquista. Sim, obrigada pelo convite. É uma delícia estar entre vocês aqui. A gente só conversa virtualmente, geralmente, né? E hoje a gente está aqui para mostrar a cara dos celebrantes, falar um pouquinho do que a gente faz. E eu também contei para o meu filho, contei para minha família, para os amigos. Mas você casou ou você celebrou? Mas você é uma padra? Como que funciona isso? Padra é maravilhoso. Então tenho pessoas, amigas que me chamam até hoje de padra, estão com esse apelido de padra. E hoje a gente vem aqui para explicar um pouquinho que história é essa, né? Aliás, a gente vai continuar explicando isso para o resto das nossas vidas. Isso é fato. Isso é fato. Sim. Né?
porque é uma... Por mais que tenha gente que celebra há muito tempo, tá aqui a Lídia até para comprovar isso, ainda é um paradigma que a gente vai ter que quebrar e vai continuar fazendo isso por um longo tempo. Até porque, não sei se vocês concordam comigo, eu duvido que tenha crianças, adolescentes pensando, quero ser celebrante. Verdade. Ainda não. Ainda não. Ainda não. É um processo. É um processo. É um processo. Bom, só para contextualizar, o Casamento às Cegas, além de ser um projeto muito interessante norte-americano, saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, está na 3ª temporada aqui no Brasil, nos Estados Unidos já está na 4ª temporada, e a Netflix abraçou isso com muita força no mundo inteiro, tem nos Estados Unidos, tem na China, tem em diversos países, e é muito interessante o formato com que eles colocaram esta série. A ideia é colocar pessoas que querem encontrar um grande amor, ou de repente até querem fama, por que não? Tem isso também, as redes sociais acabam bombando, né? Do participante, da participante. E também traz temas bem interessantes, como eles falam de negritude, falam de pessoas com deficiência, enfim, tem vários assuntos que se correlacionam com a cerimônia de casamento, mas a nossa proposta aqui é discutir exatamente a atividade do celebrante e os convites, como surgiu esse convite aqui no Brasil para que isso acontecesse. Diferente dos Estados Unidos, o celebrante lá ele é uma profissão já regulamentada. Por que ela é regulamentada? Porque qualquer pessoa pode ser celebrante e tem a autoridade do Estado, assim como outros países, para fazer o casamento com efeito civil, porque aqui no Brasil chama de efeito civil, lá nos Estados Unidos não é efeito civil. Mas ele tem a autoridade do Estado para consagrar as pessoas, para autorizar diante do Estado, dizer, olha, essas pessoas têm um vínculo de relacionamento e ela tem uma documentação eficiente do Estado para que isso aconteça. E aqui no Brasil a gente tem uma grande discussão na classe de celebrante, principalmente a respeito disso, mas não é o foco. O foco é a atividade. Por quê? Porque desde 2015, o Maurício está comigo nessa, as outras meninas chegaram passo a passo, quando a gente reuniu a galera para falar sobre essa atividade, todo mundo falava exatamente o que a Gisele trouxe aqui. Peraí, casamento? Eu vou fazer casamento? Mas tem a ver com religião. Eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não tenho ligação religiosa. Esse é o grande estigma ainda das celebrações de casamento, fato que a novela trouxe nos últimos 2 episódios relacionado à questão tradicional, das pessoas tradicionais. Não é errado isso, pelo amor de Deus, a gente não quer discutir isso, a gente quer discutir a atividade do celebrante. Vou começar com a pergunta para a Lídia, porque ela é daqui, acho que é a que está há mais tempo. Não vou dizer mais antiga, que é feio isso, né? Isso fica muito estranho, né? Mas é que está há mais tempo. Mais tempo que os outros. Faz mais tempo que está celebrando, né? Desse jeito, como celebrante social ou como celebrante de casamentos. Quando surgiu o convite para fazer parte da 2ª temporada, isso viabiliza e mostra o quanto valeu a pena todo o seu esforço como celebrante, Lídia? Mas não tenho dúvidas. É algo que, assim, para mim foi muito, muito gratificante, principalmente porque eu soube que, assim, teve uma indicação, mas a indicação não foi suficiente. Então, assim, eu soube que eles foram no mercado e eu realmente concorri com outras pessoas para esse momento. É um processo de escolha. É um processo de escolha dentro da Endemol e isso foi muito legal. A Endemol é a empresa que é responsável aqui no Brasil pela produção. Isso, da Netflix. Então, assim, foi muito interessante quando me chamaram e falaram, olha, ainda existe um processo, a gente está pensando e tudo. E claro que quando isso acontece efetivamente, você fala, que legal, eu estou fazendo o que eu vim para fazer. E isso te dá uma certeza de que você está no caminho certo e que é isso, né? A gente não é escolhido simplesmente porque vai aparecer, enfim. É porque tem um lado profissional. Eles não quiseram colocar ali um ator fazendo um papel. Poderiam. Sim. Né? Fazendo um papel ali. Não era isso. Eles queriam um profissional. Um profissional e que fizesse esse papel bem feito, né? Esse papel ali dentro do programa e que tivesse uma coerência com o que a gente faz e com o que eles estavam propondo
para o mercado. Essa questão do papel que a Lídia fala, Maurício, o fato de você ter sido o primeiro e único homem das três edições... É até um privilégio, né? Pois é, uma baita de um você viu? privilégio. Ele reverte exatamente no posicionamento da pessoa como profissional, como se coloca para o mercado, como se apresenta para o mercado, né? Não é falar umas palavrinhas bonitinhas, é todo um processo de posicionamento de marca, posicionamento de nome, de mercado, de fornecedores. Essas indicações provavelmente chegaram até você na primeira edição. E este processo de colocar isso não foi fácil também para você. O processo, isso que a Lídia tocou é um assunto bem importante, porque muitos projetos, e a gente fala numa boa, porque é verdade, muitos projetos que envolvem TV, geralmente envolvem o quê? Vem aí, faz, você vai aparecer e muito obrigado. Lá não. Lá nós somos contratados, escolhidos, selecionados e por aí vai. Eu também, obviamente, uma pessoa colocou meu nome ali, mas também depois... É que comigo aconteceu um pouco diferente. Como era a primeira, essa pessoa me pediu uma proposta... Era tudo novo, para né? 5 celebrações. É um projeto. Falei, obrigado. O que é? Não posso te falar. Depois de uns 6 meses, aí eu descobri que eles me stalkearam, que fizeram uma devassa lá no meu Instagram, que assistiram vídeos e horas e tal. E aí, este é o projeto. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Segurei a onda, porque não podia falar para ninguém. Só a minha esposa ficou sabendo. Mas eles realmente tinham um desafio de entender o que era o profissional. Tá? Até teve uma situação bem interessante, assim. Na primeira reunião de briefing, a direção do programa veio conversar comigo e falou assim, olha, a gente tem uma questão, porque assim, vai ter muita, né? Tem jogo de câmera, tem tudo, entra uma vez, entra outra, porque nós queremos filmar convidados, filmar noivo, noiva, então é muito equipamento, então você vai precisar, a gente vai precisar fazer isso várias vezes. Mas durante a celebração, nós gostaríamos que a celebração acontecesse de forma ininterrupta. Naturalmente. Tem algum problema para você? Eles perguntaram assim para mim. Falou assim, olha, você já foi em casamento? Eu assim, já. O celebrante, o padre, o pastor, ele pede um minutinho para arrumar a cena? Não. Ele pede um minutinho porque ele esqueceu? Não, ele tem que se virar. Então fica tranquilo que essa parte o celebrante vai dar conta. Então eles tinham até assim, como vai ser para você estar lá? Você vai precisar de que faça pausa, você vai precisar cortar. Falou assim, não, para mim, para vocês também não tem corte. Porque você faz isso ao vivo já. Eu falei assim, isso nós fazemos já no dia a dia. O corte acontece nas edições, né? Porque nem tudo aquilo que vocês falaram lá aparece. A celebração na Netflix. tinha começo, meio e fim. Lá foi um recorte, obviamente, porque o foco até não é a celebração, mas a história toda que está rolando ali. Então, até entender o que um celebrante era capaz de fazer foi, de repente, algo importante ali no processo. E começou ali na primeira temporada. Porque, assim, o Kleber veio perguntar para mim, depois da primeira celebração. Era pandemia, a gente não podia chegar nem muito perto, mas ele falou assim, você é ator? Foi em 2021. A gravação foi em 2020. 2020. Não, é isso? Não, foi começo de 2021. Começo de 2020. Ele veio, você é ator? Falou assim, por quê? Eu falei, não tá sou natural, ator. né? Por quê? Tão... Não, porque você fez com tanta naturalidade. Eu falei assim, aí eu falei a mesma coisa, mas você já foi em casamento? Ele falou, já. E não é desse jeito? Ele falou, então, isso não é um papel. Natural, né? É natural. É natural. Então, eles foram entendendo o que o celebrante era capaz de fazer. Agora... Mas assim, é um processo para todo mundo. Se aqui, quando nós chegamos aqui, a conversa com o pessoal aqui do estúdio era o que é um celebrante, que né, a pessoa não sabia. Imagina no dia a dia com as pessoas, com um ambiente de uma produção que também é composto por seres humanos, pessoas que não conhecem, assim como as pessoas por aí não conhecem, ele também não. Então precisava de alguma maneira só mostrar do que o celebrante, a celebrante é capaz de fazer. Agora, Nath e Gi, vocês tiveram uma responsabilidade, imagino, gigantesca, porque substituir ou então ser convidado após ser convidado Maurício Macri e Lídia, imagino que... A régua estava lá em cima. Bateu uma ansiedade absurda, né? Como é que foi essa experiência? E inicialmente pensando no quesito do próprio processo mesmo, porque aí a régua está alta, a exigência é lá em cima. Como a Lídia falou, é legal a gente ver que tem esse reconhecimento já, que eles já estão sabendo bem o que é um celebrante e eles foram atrás daquelas pessoas que eles acharam capazes de desempenhar, que tem esse jogo de cintura,
né? Então, eles foram nas pessoas, digamos assim, não querendo me gabar, mas entre eu e a Nath, eles devem ter visto um monte de outros celebrantes e eles foram preparados. E aí, todo mundo me perguntando, de 0 a 10, o quanto você estava nervosa? Eu falei 20. É isso mesmo. Porque, assim, é uma responsabilidade, assim como no casamento. É um programa sobre casamentos. O casamento é um casamento. O casal depositou toda a confiança ali em você. Então, se você, de repente, travar ou alguma coisa sair ali do roteiro do que você programou, vai ficar visível e, principalmente, no programa. Não pode parar. Segue. Então, assim, tinha esse peso todos nas costas. Então, todo mundo, nossa, você estava tão séria. Gente, não tem como ficar sorrindo como a gente sorri nos casamentos, porque a gente tem o entrosamento com o casal, tudo bonitinho, né? Ela era pra valer, a Netflix, né? Dentro desse processo, Nath, dentro desse processo que a gente está batendo papo aqui, ele já tinha entendido o que era o celebrante. Para mim aconteceu de uma maneira muito diferente. Né? Para mim aconteceu de uma maneira muito diferente, porque na realidade, a Gi, ela ficou um pouco mais ansiosa, a gente bateu até um papo. Para mim, estranhamente, eu estava muito tranquila. Que ótimo. Eu não fui numa... Você é televisiva, já passou em comercial. Ela já teve até no Luciano Huck. Ela já tá louco, bicho. Todas as celebrações me dá aquele frio na barriga. E lá não foi diferente. Eu não tive ali como um programa. Tanto que com todo mundo eu tenho conversado sobre isso, que para mim o mais importante de estar na Netflix, que eu sei que é um canal de grande visibilidade, o mais importante são os meus casais aqui. Os que acontecem, os que eu entro nessa energia, nessa conexão, nessa imersão diariamente. Então, honestamente, até minhas amigas falaram, Nath, você não tá empolgada? Eu falei, não, eu tô feliz pra caramba. Mas, assim, foi algo que aconteceu e de uma maneira também muito bonita. Porque, na verdade, eu estava fazendo um casamento. Então, a princípio, eu acho que... Quando fala de trazer a negritude, eu acho que é super importante, mas eu acho que, em primeiro momento, não foi o que eles... pensaram. Eu acho que foi em um segundo momento. Porque, na verdade, uma pessoa da produção da Endemol viu uma celebração minha em julho do ano passado. E aí ela filmou e mandou para a diretora, para Cássia, maravilhosa. E aí eu fui descobrir quem era essa pessoa. Eu não sabia como eles tinham me encontrado no dia, lá na primeira gravação. E aí eu perguntei, me apresentei para ela, ela se apresentou ali, e eu falei, meu Deus, que casamento que você viu? Ela falou... da Flávia, do Dri. Eu falei, casal maravilhoso. E aí ela falou, Nath, eu não lembro as suas palavras, mas eu lembro exatamente a sensação que você causou em mim. E eu lembro o misto de emoção, de choro e de alegria, e eu não tinha como não te filmar e mandar para a direção. Então, para mim, aconteceu de uma maneira também muito orgânica, porque viram uma celebração presencial minha, e eu acho que o Maurício teve um desafio maior, porque na primeira temporada, ele não teve a oportunidade que Lídia Vaz nos abriu na segunda temporada de ter o contato com os noivos, com os casais da edição. Porque ali nós temos... O Maurício foi cru. E, assim, minha profunda admiração, Mal, por você também ter levado a questão da igualdade. Porque você, enquanto homem, na primeira direção, no beijo lá, falou em nome da igualdade, que a noiva beija o noivo. Eu achei isso, assim, eu te amei ainda mais, né? Maravilhoso. Enfim. Que foi uma coisa que continuou, né? Pelo que eu vi. Maravilhoso. Continuou. E Lídia também vem com isso, né? Enfim. Mas essa relação que você está falando, Nath, isso é natural do próprio celebrante. O celebrante que entende o que ele está fazendo, que compreende o seu propósito, que compreende a sua missão e que compreende, principalmente, Lídia, a conexão que ele tem com as pessoas que o procuram. Sim. E aí a coisa flui. Não é robótico, como a Gi trouxe. É natural. E cada vez mais nessa série da Netflix, a gente tem percebido essa naturalidade que vocês foram colocando. E a gente tem 30 minutos para desenvolver um texto, tá, Anderson? Sim. 5 minutos para conversar. E eu, de verdade, me conectei com todos os casais. Até em alguns que tá causando polêmicas, mas eu me dei muito bem com eles quando eu tive esse touch a touch. E foi Lídia Vaz que abriu esse caminho para nós, porque é ela que pediu isso na segunda temporada. Eu acho que a nossa experiência no conversar com o casal, no entrevistar o casal, na hora eu lembrei das perguntas que eu costumo fazer e eu falei, essas perguntas eu vou fazer e vão dar certo, porque a gente tem pouco tempo. Então você já vai direto naquelas perguntas para você conseguir extrair o máximo da essência e para não ficar uma coisa nada a ver. Você está contando uma história de um casal que poderia ser um template.
Agora, tratar como real, acho que foi a base de todos aqui, né? Sim. Sim, Ali com só certeza. um comentário que é legal, né? Ali na primeira temporada, não podia. Não era nem querer ou não querer. Podia conhecer o casal. Não podia. Nós estávamos no auge Da pandemia. A gravação tinha autorização para acontecer, estava tudo dentro da lei, mas assim... Era Todo mundo chegar, testado. Testava dia sim, dia não. Aham. Era chegar, eu tinha um compromisso de não me encontrar com outras pessoas que não fossem da minha família. Era chegar, gravar e ir embora. Entendeu? Não teve confraternização da produção, Nada não teve disso. Tietá, Kleber e Camila, não teve nada. A gente disso. não podia conversar com o casal. E aí foi muito legal essa porta que se abriu mesmo na segunda temporada. Essa naturalidade de tratar aquele momento de gravar a série como natural, como realmente um casamento real, trouxe toda essa verdade, né, Lígia? Ah, com certeza, com certeza. O Mal falou agora, né, que assim, ele não podia ter esse contato. E quando eu fui, ainda era pandemia, a gente também tinha que ser testado, também ficava de máscara o tempo todo, tudo. Mas assim, o que aconteceu ali, para mim, era muito importante, e foi o que eu pedi para conversar com os casais, porque eu achei que era importante entender deles. O que cada um estava fazendo ali dentro, né? Então, se chegou no teu objetivo, claro que a gente não podia perguntar, você vai dizer sim, você vai dizer não, não era isso que era o objetivo mas conversar, saber entender, para que na hora que eu fosse entregar aquela cerimônia, fosse uma cerimônia verdadeira. Tá? Como você falou, realmente foi muito editado, nós não somos o produto final, mas ok. Ali, para aquele casal, naquele momento, aconteceu a cerimônia. E era uma cerimônia de verdade. É de verdade. Tinha começo, meio e fim. Começo, meio, fim, troca de alianças, troca de votos, declaração, tudo mais. Então, assim, tinha que ser. Aliás, foi a primeira pergunta que eu fiz quando me falaram e me perguntaram, né? Você gostaria de participar dessa seleção? Eu falei, é um casamento real? Se for um casamento real, sim. Foi assim também quando lá atrás aconteceu com o Teleton, com Fábrica de Casamentos e tudo. Então, assim, é real? Porque eu acho que a gente não consegue... É um casal que está ali diante da gente? É um casal mesmo, né? Não são atores, não são modelos, né? Fazer o nosso trabalho, eu não sou atriz. Eu não sei ser atriz nessa hora. Então, se a coisa é verdadeira, sem problemas. Como, né, eu falei para vocês ontem, fiz uma renovação de votos ali na hora, acontece. Né? Mas é porque você tem dentro de você aquilo que você precisa fazer. Então, tem que ser de verdade. Não dá para ser uma coisa, então tá, vamos decorar um texto para falar. Aliás, nunca funciona isso comigo. Decorar texto. Tanto que... Né? Assim, a gente recebe um script, mas eu não conseguia seguir o script. Então, foi o que eu... E foi por isso que foi maravilhoso. O sentimento ali tinha que fluir. Tinha que fluir, que vinha dessa conexão com este casal. Mesmo que tenha sido 5, 10 minutos com cada casal, mas era verdadeiro, era uma conexão verdadeira que estava acontecendo ali. Exatamente. Aliás, tudo o que aconteceu dentro do Casamento às Cegas é real, né? O espaço de eventos são espaços onde a gente costuma trabalhar, costuma executar. Os serviços que lá foram oferecidos. É do nosso mercado isso, né, Nath? Tem assessora, tem a galera da decoração, é todo um trabalho. É real, exatamente. É como a Lídia falou, tudo é real. E eu acho que é isso que traz essa potência, né? E eu acho que é muito bacana essa visibilidade, Anderson, que a gente precisa dar para a nossa função, que é linda. E trazer essa autenticidade. Eu pude, apesar da gente receber um script, eu também fui muito eu ali. Inclusive, fiquei surpresa quando percebi que eles colocaram falas minhas, não do script. Você escreveu Eu escrevo. Na hora da troca das alianças, você escreveu algo muito pessoal que você pensou para aquilo, né? O mais bonito, Anderson, é que os meus casais, quando eles viram essa parte da troca das alianças, eles me mandaram tanta mensagem box. Nath, é você, é tão você. Por quê? Tem uma característica nos meus casamentos que eu não faço a pergunta. Se não houver o casamento com efeito civil, eu não faço a pergunta se você aceita. Tem uma frase... que você, dentro da frase, tem a palavra sim, e você troca aliança. E no Casamento às Cegas, eu quis levar essa minha identidade. Então, foi quando eu escrevi, às cegas te conheci, já não mais às cegas te escolhi. E na esperança de seguir com você até o fim, eu digo sim.
Até fez uma homenagem para mim. A minha empresa é aqui. Eu tive Já grava só o áudio da Nath. Isso foi uma coisa legal. Falou pensando em você. Pois é, tá vendo? Você acha que não, Deixa- Anderson? Isso foi uma coisa legal. Um dia o Anderson vai me chamar para fazer um podcast, aí eu vou... Eu vou homenageá-lo. A produção dava mesmo um script, mas deixava sempre nos deixou à vontade. Sim. Faça o seu trabalho. Isso foi muito legal, porque eu também recebi ali palavras-chave e tal, mas ali eu não sou um cara de decorar coisas. Então, poder chegar lá e desenvolver em cima do meu repertório foi muito legal. O que é natural do nosso mercado de celebração, né? Tem vários perfis de celebrantes, né? A gente tem o celebrante que prefere o improviso, que, claro, tem lá o contexto da história do casal, etc. Prefere improviso. Tem celebrantes que preferem escrever as suas cerimônias, tem celebrantes que preferem só os tópicos. Sim. E isso Cada um. aconteceu lá, né? Sim, e cada um vai adaptando ao que se dá melhor, ao que tem mais habilidade, né? Então, eu tenho partes do texto que eu escrevo e aí eu leio. Mas tem partes da contação da história que eu consigo memorizar e eu conto. E no meio eu vou encaixando alguns caquinhos, né? Conforme a reação dos casais, conforme a reação dos convidados. Quem é fulano? Quem é ciclana? Ah, você estava lá, você viu esse dia. E a gente vai adaptando e cada um vai fazendo o seu estilo. A Nath foi muito feliz na edição, né? Porque eles mantiveram bastante da fala dela. Eu também escrevi algumas coisas, né? Algumas coisas foram ao ar, outras não, mas faz parte do jogo. Né? A regra, acho que era falar, o amor é cego. Isso eu acho. Sempre isso, havia, quase não era todos uma vocês regra. eu vi você fazendo, Tinha falando isso. Uma Será que o amor palavra-chave cego? é isso. Será que o amor é mesmo cego? Né? Amor Será às que o amor às cegas cegas dá dá casamento? casamento? Amor às Isso, cegas dá né? casamento. Que faz parte do mote, né? É o mote, né? Da Sim. série. E a grande surpresa da cerimônia é o sim ou não. Ou não. Sim. No caso do Maurício e da Lídia, vocês tiveram sim e não. No caso de vocês, Sim. vocês foram privilegiadas. Todos Só sim. sim. Pois E é é. engraçado que a gente já fica imaginando que cara eu vou fazer se sai um não. Não Porque tem como a imaginar. Cássia falou, se falarem não, você vai virar meme, Gisele. Esteja preparado. Eu já fiquei, meu Deus, que cara. Eu fiquei ensaiando, que cara que eu ia fazer. Eu cheguei a ter um susto, né, Gi? Porque o Jarbas primeiro Teve falou uma não pegadinha, né? E aí eu quase infartei. Eu queria pegar ele pelo pescoço, na verdade. Mas foi muito legal. Eu assisti todos os episódios, desde a primeira temporada. Eu amei mesmo o formato com que eles pensaram em executar isso. E amei mais ainda colocarem a nossa atividade lá em pauta, né? Eu acho que isso foi, assim, Também uma grande achei. conquista para tudo aquilo que a gente está fazendo juntos, como coletivo e etc. Eu acho isso bacana. Vou fazer uma pergunta para a gente fechar o episódio, relacionado ainda às cerimônias, às celebrações. Por mais que tenha o script, vocês sugestionaram alguma coisa? Sei lá, vamos colocar uma cerimônia das areias, vamos colocar não sei o quê. Teve isso ou não teve? Eu tava ansiosa por um casamento que a Gisele fez, na verdade. Porque sabendo da importância do casal negro que tinha dessa temporada, eu queria falar sobre os orixás, porque sabia... o que acontece? Eles dão o primeiro nome, a gente não conhece, e fala assim, olha... Esse é o casal, o tema do casamento é esse, para cada temporada teve um tema. E aí, o nosso tema da terceira temporada para o pessoal da decoração era música. Então, casal tal é sertanejo, casal tal é samba. Samba, casal negro. Ai, Nath, eles são do candomblé e da umbanda. Então, eu fiquei empolgada para fazer uma poesia sobre os orixás. Não que fosse passar, mas eu sei da importância que seria ali para eles, até porque vocês sabem que eu adoro militar, né? Me considero uma ativista e do amor. Então, eu sugeri e eles abraçaram a ideia a princípio. Mas... nenhum casamento que eu fiz, trabalha com obras. E aí eu fiz sobre um texto falando da construção, que o amor precisa de um território fértil, etc. E sobre os alicerces, enfim. E é muito legal porque a galera abraça. A galera da produção, pelo menos, abraçou as minhas ideias e falou, ok, Nath, pode seguir. Então, para mim, pelo menos, dessa parte da experiência de colocar ali a minha cara, e eu fui muito eu, né? Eu, Nath, eu não sou muito fofa, eu sou esse negócio, né, de energia. Um acontecimento. E aí eu acho que foi muito legal da maneira... É claro que eu fiquei mais, como a Gi falou, né? Ali a gente sabe que é uma gravação, fiquei mais na minha, mas eu acho que eles deram muita liberdade pra gente fazer, né, dessa forma. Sim, eu não abordei os orixás por não ter muito conhecimento, mas eu falei sobre o samba, né? Então trouxe também alguns elementos que eu fui pegando da conversa com eles e ficou bem legal também. Vocês ficaram Maravilha, foi amigos lindo. de alguns dos casais? Maurício, tem contato com algum Não. deles? Eu Não. tenho. Não, tem contato de Instagram, mas é bem pontual, assim. Não, eu tenho contato.
Eu acho que teve um pouco a ver com a situação. Sim, sabe assim, a gente não tinha proximidade ali. Teve um pouco a ver com primeiro isso. sempre acaba tendo uma carga maior e ele abre o caminho, né? Então, Sim. você abriu caminhos. Eu, por exemplo, já, assim, eu tive contato com a Camila, com o Kleber, fui lá, tietei, foto, tal. Tive contato com todos os participantes de papear em direct e com o casal que ficou fofo por um ano. Isso é outra história. Isso Essa é uma outro outra podcast. história. Mas com o casal, inclusive, foi bem interessante com a Tamara e com a Alisson, porque... O gaúcho e a carioca. Isso. A gente ficou tão amigo, assim, família, o pai dela veio falar comigo, a gente troca, assim, a gente está em WhatsApp, né? A gente tem WhatsApp. E a turma do fã-clube da Tamara e do Alisson, que se chama Tamalisson, chamava. Caramba, tem não até tem fã-clube. mais. Quer falar? Será Teve que o existe? fã-clube, né? Não sei se ainda está no Instagram, mas... Mas eles me convidaram para fazer parte, quer dizer, falaram, você quer? Eu falei, eu me coloco. Então, eu entrei no grupo de WhatsApp, então a gente tinha contato, sabia diariamente o que eles estavam fazendo. E fiz amizade com outros participantes, porque o que acontece é que nem todos chegam lá na frente. Sim. Muitos dizem sim, mas acabaram não indo, né, adiante, porque a produção que escolhe em função de X, né, elementos lá, enfim. E aí eu tenho, por exemplo, amizade com um dos meninos, que eu via ele em todas as cerimônias, ele foi padrinho de quase todos os casais, e aí a gente começou a conversar, e dali em diante a gente tem fotos, e aí a gente já foi almoçar juntos, a gente virou uma amizade. Que legal. Virou uma amizade. Ele é ator. Eles vão para a 4ª temporada ver se consegue enganar a produção? Não, mentira. Não dá, não. Ele é querido, ele tem 20 e poucos anos, pelo amor de Deus, não me comprometa. Gi, você... Eu Como é que converso com a Ágata bastante, com o Renan um pouco menos, mas converso bastante com a Ágata. Dani, conversei quando eu os adicionei. Sim. Esses dias ele postou uma foto em que eu apareci, eu fui lá e comentei. Ele também já veio, pegou o rabeira e agradeceu. Mas é bem legal esse contato. A Nath deve estar falando com todo mundo, Jesus amado. Você sabe que eu tenho uma dificuldade com redes sociais, na verdade, mas todos se conectam muito comigo. Isso é bom. E ontem, por exemplo, eu falei com a Bianca no inbox por uma situação X desagradável que aconteceu com ela, né? Porque ela tem uma deficiência em uma das mãos, e aí foi tema sobre capacitismo. Tá nas redes aí, né? Exatamente. Mas eu me conectei muito com o Jarbas e com o Mena. O Mena me mandou uma mensagem no inbox, inclusive, enfim, pedindo algo do texto que eu criei lá, caneta, todo rabiscado, e eu tô aí nessa função de reencontrar o texto para mandar. Legal. A gente está terminando este primeiro episódio, são 4 episódios com esses colegas maravilhosos, amigos maravilhosos, celebrantes do Casamento às Cegas. Próximo episódio é semana que vem. A gente se vê.